Boa tarde, minha gente. Como vão vocês nesse 14/7? Estamos terminando o dia, esta terça-feira bonita. Hoje nós não temos nenhum aniversariante, mas eu quero relembrar, e principalmente os irmãos da terceira idade, do grupo Frutificando, de que amanhã é quarta-feira, nós teremos a nossa sala de oração. Melhor dizendo, toda a igreja, todos vocês que estão nos ouvindo hoje, é toda a igreja. Frutificando é no sábado. Nós temos o nosso encontro amanhã de oração, das 7h30 às 8h. Então, o meu irmão é convidado a participar da sala de oração. Quando for mais ou menos 7h20, eu já jogo o link para que você possa participar conosco da sala de oração. Vamos estudar Atos. Nós estávamos estudando Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. E Atos capítulo 5 eu disse que nos traz 3 lições importantes. A primeira tratou do casal que mentiu contra o Espírito Santo, Ananias e Safira, vai dos versos 1 a 11. A segunda é a ocorrência de muitos sinais, milagres, que arrebatava muita gente para a fé cristã, vai dos versos 12 a 16. E a terceira lição que eu vejo em Atos 5 trata da perseguição, a segunda perseguição aos apóstolos por falarem no nome de Jesus. E eu quero tratar dessa hoje. Atos capítulo 5, versos de 17 a 42. Vamos dar uma lida na palavra. Atos capítulo 5, versos de 17 a 42. A perseguição dos apóstolos. O texto sagrado vai dizer assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. E tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram ninguém no cárcere. Não tinha ninguém lá. E voltando, relataram, dizendo: olha, encontramos a prisão fechada com toda a segurança, os guardas nos seus devidos postos, junto às portas, mas abrindo as portas nós não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. E nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome, isto é, o nome de Jesus? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio,
um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento e então disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque há algum tempo atrás levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. E neste caso de agora, eu digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem dos homens, aí será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. E então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres. Interessante, né? Apanha e sai alegre. Muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, ou pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Esta é a segunda perseguição aos apóstolos. Por quê? Por falarem no nome de Jesus. Meus irmãos, de certa forma, havia uma disputa entre os judeus e os cristãos, que até então não tinham este nome de cristãos, nome que receberam lá em Antioquia. Isso nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 11, verso 26. É que o Espírito Santo agia poderosamente entre os cristãos, isto é, povo e discípulos, que o povo eram os discípulos, não é? E os apóstolos, porque o objetivo era expandir o evangelho. O que piorava as coisas é que parte dos sacerdotes era de saduceus. Havia fariseus e saduceus. Parte dos sacerdotes era de saduceus, isto é, eles não criam na ressurreição. E quando os apóstolos falavam que Jesus ressurgiu, aquilo era uma heresia, não se admite isso. E a ressurreição era e é o motor da mensagem apostólica que anunciava que o Cristo que morreu ressuscitou. E Paulo vai dizer, né, para nós que se nós cremos em Cristo só nessa vida, se nós não cremos que Cristo ressuscitou, a nossa fé é vã. A primeira perseguição aos apóstolos, ou à igreja, foi mais aos apóstolos. Está no capítulo 4. Agora, a segunda perseguição, com prisão, que os anjos deram o habeas corpus, que foi dado pelo Senhor Jesus, é esta que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, o homem pode prender como for, mas se Jesus liberta, verdadeiramente se é livre. João 8,36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mesmo sofrendo perseguições, os apóstolos se sentiam felizes por estarem sofrendo, porque eles tinham amor e pregavam o nome de Jesus. E isto era uma situação que não era brotada deles. Deus dava a eles este prazer. Por isso é que a gente não vai chamar isso de masoquismo. Deus dá o prazer. Era Deus que dizia: se vocês sofrem, mas vocês vão sentir prazer, vão se sentir aprazeirados. Sentiam-se felizes por estarem sofrendo por causa do nome de Jesus. Jesus
era a razão da fé deles. E esta razão era cada vez mais conhecida pelas pessoas que se rendiam aos pés de Jesus. Eles continuavam anunciando Jesus no templo dos judeus, e de casa em casa, no templo e de casa em casa. E o cristianismo crescia de vento em popa. Era o que Deus queria. Meus irmãos, se hoje a igreja em alguns lugares é perseguida, se você perceber, você vai sentir, vai saber que nesses lugares onde a igreja é perseguida, ela cresce assustadoramente. Dê uma olhada nas igrejas da Ásia, as igrejas atuais, não as do Apocalipse. Como elas crescem, mesmo sendo subterrâneas. Tem enormes, tem mega igrejas nesses lugares onde o evangelho é proibido, onde ele é perseguido. No Brasil, nós não temos perseguição. No Brasil, nós temos liberdade. E que nós saibamos aproveitar esse tempo, essa liberdade que Deus tem dado à igreja brasileira para anunciar o evangelho. E com esta pandemia, quando nós estamos afastados fisicamente uns dos outros, as igrejas têm anunciado Jesus Cristo através das lives, através das salas de estudos, através das webinar, seminários pela internet. E a igreja tem saído das quatro paredes. Isso precisa alegrar o nosso coração. Quem sabe é um motivo para a gente não reclamar dessa pandemia. Que Deus nos faça felizes se tivermos que sofrer por causa do nome de Jesus. Deixa a tristeza fora, não deixa ela te abater. Saiba que o Cristo, dono da igreja, é o Cristo seu Senhor. Ele ama você, ele está interessado no seu bem-estar e ele pode fazer com que esses momentos que você está vivendo, que você chama de momentos angustiosos, eles se tornem alegres quando você se dedicar a fazer a vontade de Deus. Seja grato ao Senhor pela sua igreja, pelos seus irmãos, pela palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de transmitir a tua palavra a estes queridos que estão me ouvindo neste momento. Que ela encontre um lugar especial no coração de cada um. E mesmo que se sintam perseguidos até por esta pandemia que tira-lhes a liberdade social, que o Senhor possa trazer alegria na medida em que eles se encontrarem com o Senhor na oração e no estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que sempre conduziu a igreja, a história da igreja, seja aquele mesmo Espírito Santo que hoje fala ao coração do meu irmão e da minha irmã. Que haja paz nos corações quando eles buscam o Senhor Jesus como o Senhor genuíno das suas vidas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Te faça feliz em todo o tempo, com Cristo no seu coração.